Está na hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com o deputado federal Guilherme Boulos, que é do PSOL aqui de São Paulo. Deputado, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Denise, obrigado pelo convite. E vamos falar das dificuldades que o governo vem enfrentando em duas frentes. Vamos começar por aí, que tem sido temas bastante relevantes aí sob perspectivas do país até. De um lado, a articulação política, a pressão contrária do Congresso, teve o decreto do IOF que deve ser derrubado, há questionamento das medidas que mexem com aplicações isentas, CPMI do INSS deve sair. Então, a oposição tem aproveitado muito isso e o governo não tem conseguido garantir uma base de apoio dos partidos, nem das lideranças, dos dirigentes da Câmara e do Senado, diferente de outras ocasiões. E, por outro lado, tem queda de popularidade, queda da aprovação, uma piora, inclusive, em bases de apoio tradicionais do governo. Aconteceram muitas coisas que levam a essa situação. O governo até fez uma mudança, por exemplo, na SECOM, achando que era um problema só de comunicação, não mudou nada, a reprovação cresceu. Como é que você acha que o governo deve agir nessas duas frentes para tentar conseguir um resultado melhor, já pensando até na proximidade das eleições, que não estão tão distantes assim, não é? Denise, vê só, eu estou lá no Congresso no dia a dia e vejo a hipocrisia de muita gente. Porque eles colocam, poxa, o governo Lula não tem que gastar, tem que cortar. Esse é o discurso dominante que a gente ouve do centrão e da direita no Congresso Nacional. Agora, pergunta se algum deles topa abrir mão de emenda parlamentar. Não, inclusive o governo está liberando mais emenda agora para facilitar a situação. Quer dizer, não topam. Pergunta se topam votar um projeto que eu apresentei no fim do ano passado para acabar com super salários. Não topam. Então, eles querem cortar no SUS, cortar na educação pública, ficam bravos com o pé de meia, querem cortar no Fundeb. Agora, quando falam em cortar na carne deles, nenhum topa. 53 bilhões de reais do Brasil em emenda parlamentar no ano passado. Uma esculhambação danada. E aí se criou uma falsa realidade, né? Como o governo Lula quisesse taxar as pessoas. IOF, Denise, você sabe muito bem, você conhece a economia. IOF é imposto de operações financeiras, vai taxar LCI, LCA, vai taxar quem investe no mercado financeiro. Agora seria imposto de renda, né? O imposto de renda é a mesma coisa. O que o Lula propôs foi quem ganha até R$5.000, que a maioria do povo brasileiro, 80% da população, vai pagar zero de imposto de renda. E quem ganha mais de 50 mil por mês e não pagava nada em relação a lucros e dividendos, que é isento no Brasil de uma forma inexplicável, em todo o país do mundo paga, vai pagar 10%. Ou seja, quem tem menos não paga, quem tem mais paga um pouco mais. E aí eles dizem que é o Lula que quer taxar. O que eles não querem é que bilionário seja taxado. Mas, na verdade, é esse discurso que acaba colando e mexendo também com a reprovação do governo, não é? Porque uma coisa é a situação. Nós sabemos que isso acontece, as emendas, a gente sempre cita como um dos problemas, os supersalários, penduricalhos, os benefícios que os próprios congressistas têm também, além dessa questão das emendas partidárias. Não é só isso, é o excesso de assessores, de despesas, é toda uma máquina, uma estrutura que gasta demais. Mas o governo também tem gastado muito em alguns aspectos, quando se tem necessidade de apertar o cinto. E o governo não consegue assumir um discurso em defesa dele. Então, quando se trata de emendas, é uma coisa pulverizada. Então, está lá, muitos parlamentares se escondem até com as bancadas, com decisão de bancadas. Então, é difícil você ter um alvo. Agora, o governo é o alvo se não conseguir cumprir a meta, ele é o alvo se a dívida pública subir, se houver menor credibilidade, né? Pois é, Denise, mas aqui nós temos então que dar nome aos bois. Porque, por exemplo, um monte de gente que paga de moralista, pega o seu Eduardo Bolsonaro, pega o seu Nicolas Ferreira, todos podem pesquisar lá, fizeram emenda Pix, que está sob suspeita do Supremo Tribunal Federal por esquemas. Emenda Pix é quando você dá lá, ninguém sabe para onde vai o dinheiro, sem transparência nenhuma. E acham que tem autoridade moral para criticar o governo e falar de gasto. O governo do Lula ampliou investimentos. Pega o orçamento da saúde, pega o orçamento da educação comparado com o governo anterior. A retomada dos programas sociais, 1 milhão de casas sendo construídas do Minha Casa Minha Vida, que o governo anterior tinha acabado com Minha Casa Minha Vida. Pegue o crescimento econômico e o desemprego. Crescimento de 3% no ano passado, do governo anterior a média foi 1%. Pegue o desemprego, mínimo na média histórica. Então, sabe o que eu acho que está se criando? Criou o seguinte, uma realidade, ou seja, está melhorou a economia do Brasil. E tem bons números. Os números são inegáveis.
e uma realidade paralela que funciona numa máquina de fake news digital que eles criaram e que, de fato, influencia a cabeça das pessoas. Agora, não é só essa máquina de fake news, porque o presidente Lula, em mandatos anteriores, ele tinha mais força de articulação no Congresso para avançar com pautas importantes e barrar pautas desfavoráveis. É isso que eu estava colocando para você. Essa dificuldade que se tem hoje. O Congresso ganhou força demais, então o governo vai no embalo disso. Ele não está conseguindo. É como você pega uma marola no mar e você vai se afogando sem conseguir reverter, mesmo você sabendo nadar, porque a pressão é muito forte. Então, é isso que eu te perguntava, se o governo tem condição de virar esse jogo do discurso, da narrativa. Eu acho que tem todas as condições. Eu acho que uma parte da sociedade já está começando a entender que nós temos um núcleo no Congresso trabalhando contra o Brasil. Não é contra o governo Lula, é contra o Brasil. E quando a gente fala, poxa, o governo Lula nesse governo está com uma margem de manobra em relação ao Congresso menor do que teve o Lula nos governos anteriores. É lógico. Pega qual era o valor de emenda parlamentar lá em 2008, 2010, quando nós essa força que o Congresso ganhou. 4 milhões por deputado. Hoje é 38 milhões por deputado. Antes, o governo podia contingenciar, agora ele é impositivo, ele é obrigado a fazer. Então, o Congresso está, de algum modo, né, uma parte do Congresso, atuando para poder capitalizar o orçamento para ele, mas sem ter nenhuma responsabilidade para responder para o Brasil sobre a realização desse orçamento. Agora, deputado, a gente vê uma situação que é quase inédita no Brasil, de os partidos não estarem nem aí para ter ministro no governo. A gente já viu, inclusive, rejeitar convite, né? Tem uma reforma em andamento que está indo muito, acontecendo até em cima de escândalos, como aconteceu nas comunicações, como aconteceu em relação ao INSS com a saída de Lupe, né? Teve depois outras mudanças e tem uma expectativa que você seja indicado ao Ministério, né? Essa reforma pode fortalecer o governo politicamente, mesmo tendo uma tendência mais do próprio partido do PT e mais à esquerda? Denise, é muito difícil para qualquer um comentar as decisões do presidente Lula em relação à reforma ministerial, porque foi ele que teve 60 milhões de votos para botar os ministros, tirar os ministros e avaliar o trabalho de cada um. O que eu acho que é importante nesse momento é entender que vários desses partidos, que agora é um debate danado, não sei qual partido vai desembarcar, vai sair, pegue todos eles, nenhum teve com Lula na eleição de 22. E o Lula ganhou a eleição mesmo assim. Então, existem partidos que estão acostumados no Brasil a, independente de quem esteja no governo, ir lá para pegar uma fatia do bolo. Mas o PDT estava junto, né? O PDT não, o PDT lançou o Ciro na eleição do ano passado. Mas espero que esteja junto com o presidente. Depois do final, na frente final, não, depois veio no segundo turno e espero que esteja com o presidente Lula na eleição de 26, na reeleição do presidente Lula. Vamos trabalhar para isso. É isso que eu falava dos ministros não quererem ir agora, porque eles teriam de sair, caso sejam candidatos do ano que vem, e você já teria dito que concordaria em não tentar uma reeleição, apesar de ter sido o deputado mais votado aqui de São Paulo, não é? Caso seja ministro, para ajudar a alavancar a candidatura de Lula. É isso mesmo? Denise, como eu te disse, seria indelicado da minha parte comentar isso. Essa é uma decisão do presidente Lula. O ministério para o qual houve especulação e sondagem tem um ministro, é um ministro que eu tenho respeito pelo trabalho que faz, então seria deselegante da minha parte qualquer comentário nessa direção. Mas o que eu te digo, acho que a prioridade hoje no Brasil é atuar pela reeleição do presidente Lula. Te digo por quê. E aí entra a Caravana Nacional Contra-Ataque? Sim, eu estou rodando o Brasil, devo ir até agosto para 15 estados, devo até o final do ano passar por todos os estados do Brasil. Estou indo para Amapá agora nesse fim de semana e agora estou no interior de São Paulo, estive em Sorocaba, estive em São José do Rio Preto, vou estar em São Carlos e Araraquara essa semana, conversando com as pessoas para organizar o campo progressista. Porque o que a gente vê muitas vezes é a direita unificada, falando a mesma língua, muitas vezes contando lorota, fake news, né? E a esquerda muitas vezes com dificuldade de reação. Então nós temos que organizar esse campo político para poder construir uma reação e fazer inclusive com que a verdade prevaleça. E também nas redes sociais. Nas redes. Aliás, veja, nós vimos nas redes 2 vídeos do colega meu na Câmara, o Nicolas Ferreira, um inventando que o governo Lula ia taxar o Pix. Outro sobre o INSS, que o esquema começou e cresceu no governo que ele apoiava, do Bolsonaro.
Agora, eu não vi o Nicolas Ferreira indo para a rede social falar do primo dele que foi preso com cocaína em Minas Gerais e que o tio dele é prefeito, que ele mandou emenda parlamentar. Mas o que ele fez contra o governo colou do PIX, por exemplo, foi uma mudança naquele ponto de popularidade do Lula, né? Mas é uma mentira, né, Denise? Como é que você lida com uma situação dessa? É isso, tem que lidar com isso, mentira. né? Tem que Inventou lidar. uma mentira. Em nenhum momento o governo falou em taxar o PIX, muito pelo contrário, era uma medida da Receita Federal para combater lavagem de dinheiro em operações financeiras, que o tráfico de drogas estava fazendo. Talvez seja pelo primo dele que ele foi contra. Bom, temos 30 segundos. Estratégia final, você aposta nessa recuperação de popularidade? Aposto sim, Denise. O governo do presidente Lula tem feito, nesses 2 anos e meio, muita coisa. Retomou programas sociais, criou Acredita para ajudar o pequeno empreendedor, criou o Pé de Meia, vai criar novos programas agora, reduziu o desemprego à mínima histórica, né, e está reconstruindo um Brasil que estava destruindo, até por tentativa de golpe de Estado. Então, eu acredito muito que isso vai chegar para o povo, vai chegar até o fim desse ano e o Lula chega bem no ano que vem para ganhar a eleição e tocar o Brasil para frente. Obrigada, eu agradeço muito a presença do deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL aqui de São Paulo. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, Denise. Obrigado. Com vocês.